a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Eu estou muito feliz porque eu me alegro quando eu sou convidada para trazer a palavra do Senhor. Eu agradeço desde já meu pastor, sabe? Esse homem, esse líder do Senhor, esse anjo do Senhor, que o Senhor tem usado para as nossas vidas. Eu agradeço muito pela vida dele. Todos os dias eu oro por ele, para que o Senhor venha a cada dia usar ele, porque não é fácil estar na obra do Senhor. Não é fácil a gente estar aqui na frente, trazendo a palavra, entendeu? Como foi falado, paga um preço por isso. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Jeremias 18. O Senhor me deu essa palavra há muito tempo e eu falei ao Senhor, meu Deus, quando eu tiver a oportunidade, eu vou levar essa palavra. Uma palavra forte, uma palavra assim que toca no nosso coração, né? Ele vinha ministrando há muito tempo essa palavra e ensinando o processo todo do barro para se tornar um vaso e um vaso de honra. Amém? Mas antes eu quero louvar um hino rapidinho para o Senhor. Amém? Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, foi dentro de mim, aleluia, és manancial. Ao coração, como rei Davi, aleluia, aleluia, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és o nosso Deus, tu és como o rio, tu és como o rio, Jesus, rio de águas vivas, e flui dentro de mim, és manancial. Trazida ao coração, como o rei Davi, nós queremos te louvar, Senhor. Quero te louvar, louvei, adorei, igreja. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Te amo, meu Senhor.
a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que eu venha diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer, Pai. Eu sou apenas um vaso usado nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor usa da forma que o Senhor quer, Pai. É o Senhor que coloca a palavra nos nossos lábios, Pai. Não depende de nós, Senhor, só depende de Ti, Pai. Por isso, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Repreende, meu Deus, todo roubador da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que queira tirar a atenção do Teu povo, Senhor. Repreende todo esse mal, Senhor, em nome de Jesus, e usa a Tua serva, Pai, da Tua maneira. Amados, sabemos que o profeta Jeremias foi um profeta constituído por Deus, né, para profetizar sobre as nações de Israel. O Senhor havia chamado Jeremias desde o ventre da tua mãe, antes que te formasse. Lá no capítulo 1 o Senhor fala, aleluia, glória a Deus. Ele fala, antes, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. E ele foi constituído profeta das nações. Ele agora fazia uma grande missão. O Senhor tinha uma grande obra, uma obra difícil. E agora o Senhor convoca Jeremias. E Jeremias, ele fala, mais adiante ele diz: ah, Senhor, eu não posso falar, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia agora se confrontar com um povo duro de coração. Porque o povo de Israel era um povo constituído para adorar a Deus. Mas o povo de Israel estava corrompido com suas idolatrias, com suas prostituições. E agora ele ia lidar com aquele povo. Imagine, ele ia se confrontar com o povo duro de coração. E provavelmente aquele povo ia querer matar ele. Então ele temia, mas o Senhor fala lá: não temas, no versículo 8, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca, e o Senhor me diz: eis que põe na tua boca as minhas palavras. O Senhor te chamou para ser usado por Ele. Ainda que você se ache incapaz, o Senhor, Ele escolhe, capacita o escolhido. Nenhum vaso na mão de Deus se perde, não. Nenhum vaso na mão de Deus se perde, não. Ele capacita, Ele usa. Ainda que você não tenha palavras, o Senhor coloca palavras na tua boca. E Jeremias agora o Senhor chama para ele: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu lhe mostrarei as minhas palavras. Para ouvirmos a voz de Deus, é necessário descermos à casa do oleiro, porque lá o Senhor começa a mostrar os nossos erros, as nossas falhas, como devemos ser diante dele. E aquele povo estava corrompido, e o Senhor agora começa a mostrar a Jeremias: olha como está a nação de Israel. Vou te levar para falar com eles, e se esse povo não se arrepender dos seus pecados, eu vou destruí-lo. Mas se eles se arrependerem, eu vou fazer dele um vaso novo. Jeremias agora desce a casa do oleiro.
ser preparada ainda pelo oleiro. Amados, e quando ele começa a contemplar, quando ele começa a ver aquele oleiro preparar aquele vaso bonitinho, com toda a delicadeza, de repente o vaso se quebrou. E quem quer colocar um vaso quebrado na estante da tua casa? Quem quer colocar um vaso quebrado no seu trabalho? Mas o Senhor não. Ele pegou daquele vaso quebrado, juntou os caquinhos, não jogou no lixo não. Ele começou a preparar da mesma massa um lindo vaso. Ninguém é desperdício para Deus. Ainda que você esteja se sentindo desprezado, humilhado, abatido, no lamaçal do pecado, Jesus ele te traz. Nós somos o barro, Jesus é o oleiro. Deus é o oleiro, ele pega você naquele barro, naquele chaco de lodo e te faz um lindo vaso. É assim que Deus faz. E eu estava pesquisando e ouvi que existe 200 tipos de barros, mas só 8 é necessário para fazer um lindo vaso. E esses 8 você não encontra em qualquer lugar, porque barro não é disputado como ouro, barro não é disputado como petróleo, porque dá muito dinheiro barro, ninguém dá muito valor, mas quando cai na mão do oleiro, a transformação é glória. Então o barro, esses 8 barros, eles se encontram, sabe aonde? No lamaçal, aonde só tem lama. E é lá que o oleiro vai, ele vai lá no mato, aonde ninguém quer ir, aonde dá aquela lamaçal que ninguém quer pisar, que ninguém quer tocar, porque não cheira bem. E ele vai naquele lamaçal, e ele começa a observar. E ele vê que ali dentro daquele lamaçal, daquele charco de lodo, como Davi falou, que o Senhor havia tirado ele de um charco de lodo. E ele vê que ali há um barro que dá para se fazer um lindo vaso. Ele pega aquele barro, ele coloca a mão onde ninguém quer colocar porque vai sujar as tuas mãos. E o oleiro pega aquele barro. Começa agora o primeiro processo do barro, a separação. E agora o oleiro leva para a olaria, para trabalhar no barro. Nós somos o barro. E é necessário, o tema dessa mensagem que o Senhor trouxe para mim foi: e é necessário que o vaso passe pela mão do oleiro, o barro passe pela mão do oleiro para se tornar um lindo vaso. É necessário que eu e você passe pela mão de Deus para que você seja um lindo vaso. Mas esse processo é muito difícil. E ninguém quer passar, e tem muitos que começam a passar e de repente eles começam a sair da presença de Deus. O Senhor agora, o oleiro pega, leva o barro, coloca agora na olaria. A olaria é a casa do Senhor. E o Senhor vai trabalhar muitos vasos nesta noite para se mostrar como Ele quer. Ele vai mostrar como Ele quer. Porque não é da sua maneira, não é da forma que você está vivendo. Deus, Ele quer tratar contigo. E Ele coloca aquele barro ali e deixa aquele barro de molho, é o curtimento. Da fase do barro, do processo do barro. Deixa aquele barro de molho. Vou deixar secar um pouquinho para descer a água, para depois ele amassar. Mas quando esse barro de molho, sabe como é? É quando você vê todo mundo recebendo a resposta de Deus e você ainda não recebeu a resposta do Senhor. É quando muitos têm te humilhado, têm te pisado, mas você não tem recebido a resposta. Porque Ele está te deixando de molho, porque Ele quer
Muitos querem ser missionários, muitos querem ser pastor, muitos querem ser pregador, mas não querem passar pela mão do oleiro. Às vezes chega na igreja, aceita Jesus, e pouco tempo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Há um processo. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Deus, Ele primeiro tem que trabalhar na tua vida, forjar o teu caráter, as tuas emoções, para Ele te usar como um vaso precioso. Glória a Deus. Glória a Jesus. E agora, e tem vaso que Ele deixa de molho durante anos. Você fica sentado aí no banco, é porque Deus está trabalhando ainda na sua vida. Pra depois Ele te tirar daí e te honrar. Porque ainda falta que tirar as poeiras. Ele agora pega aquele barro que Ele deixou de molho e Ele começa agora a pisar. Ai que dói, viu, irmão? É a luta, é tribulação, é perseguição, mas continua firme. Porque quem está trabalhando na tua vida não é qualquer não, é o oleiro, é Deus Todo-Poderoso. Ele está te pisando, está passando humilhação, está passando perseguição, está passando provação. Saiba que Deus, Ele está te provando para ver se você é um barro resistente. E ali Ele começa a pisar, Ele começa a amassar, e dói, é a hora da dor, é a hora do sofrimento, é a hora da enfermidade. Mas nós temos, como foi falado hoje, estar firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Sabemos que somos perseguidos, somos provados a todo tempo, mas maior que está em nós. E aí começa o terceiro processo, que é o pisamento do barro. E agora, o oleiro pega aquele barro e coloca na roda para modelar. E ele começa a modelar, mas de repente tem um lado mais fino, outro mais grosso. Sabe que é crente que anda com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu fiquei pensando, o Senhor começou a abrir a revelação da palavra. Filha, tem gente que está dentro da igreja. É uma coisa, põe no saião, põe gravata, paletó, mas lá fora põe roupa curta. Para honrar, para o vaso ser honrado, para o nome do Senhor ser glorificado, você precisa mudar. Porque existe vaso de honra e vaso de desonra. Vaso de desonra é aquele que ainda não nasceu de novo. É ainda que está no Adão, o pecado de Adão. Você precisa nascer do Espírito. Não é de qualquer jeito que servimos a Deus, não. É necessário renúncia. Porque uma pessoa vê você com roupa curta lá fora, vai ver que você tem a luz do Senhor. Porque não faz diferença. Nós temos que fazer a diferença. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Para que a luz do Senhor, como está fala, clareie em nós. Através de mim, Jesus clareia. Passei por muitos processos da minha vida. E cada dia nós estamos, eu passo, você passa. Mas é porque Deus, Ele quer nos usar de maneira poderosa. Então o Senhor, Ele começa a trabalhar naquele vaso para ficar tudo certinho. Porque Ele não quer vaso torto, não. Ele não quer vaso de qualquer jeito, não. Você quer ser usado por Deus para louvar, para pregar, para ministrar? Você precisa se consertar. Por isso que o Senhor trouxe essa palavra. O Senhor ministrava meu coração, né? O Senhor, onde é que eu vou ministrar essa palavra? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele preparou esse dia. Muitos querem andar na moda. Querem andar na moda. Vê uma lá fora vestindo aquele vestidinho e vai lá e coloca também. Temos que fazer a diferença nas nossas vestes, porque está escrito na palavra do Senhor. Mas não é só na igreja, não é ser crente
igreja, não. Porque muitos emprestam seus lábios lá fora para falar coisas horríveis. Empresta a sua boca para falar tantas coisas. Será que você está sendo santo? Santo. Muitas das vezes, amados, somos tentados. Mas que você tem um Deus Todo-Poderoso, você tem que lembrar que Ele está na tua frente. Você tem que lembrar que você vive para Ele, não mais para o pecado. Porque Ele te tirou daquele charco de lodo e está trabalhando na tua vida. E Ele começou a trabalhar. Mas Ele deixou, pastor, mais um pouquinho de molho para secar mais, para tirar aquela água. Deixou lá mais um tempinho para ver se ainda estava resistente. Se estava com uma consistência boa, se estava com a ligadura boa, que se não ia quebrar de novo. Deixou lá mais um tempo. Eita, que tem provação, que tem luta. E muitos nesse processo começam a desviar dos caminhos do Senhor. Muitos nesse processo, quando muitos querem ser missionários, pastores, diáconos, tantas coisas, mas não aguenta. Quando começa o processo do oleiro trabalhando no barro, de Deus trabalhando na sua vida, você começa, ai meu Deus, eu vou ser crente para passar por isso. Eu vou ser crente para enfrentar isso, eu não aguento mais, eu vou desistir. Não desista não, porque você vai brilhar. Eu só estou trabalhando na tua vida porque eu preciso tirar as sujeiras. E quando Deus está trabalhando naquele vaso, Ele começa a tirar as impurezas, começa a tirar as pedras para que o vaso não se desmanche. Começa a tirar as bolhas, aquele oxigênio. O barro tem que estar bem liso para ser trabalhado. Sabe o que Deus está falando? Ele trabalha, o oleiro trabalha de dentro para fora. É no seu coração. Deus, Ele quer tirar as mágoas. Deus quer tirar a falta de perdão, os ressentimentos, coisas que ainda você precisa tirar. E Ele vai tirando as pedrinhas fofoca, o disse-me-disse. Ele vai tirando tudo, porque Ele quer vaso limpo para Ele usar e encher do azeite. Então Ele começa de dentro para fora. As pessoas pensam que Deus começa no exterior. Não, é no interior. Deus quer primeiro o seu interior. Não adianta estar bonitinho por fora e podre por dentro. Tem que ser trabalhado em nosso coração. E agora, o oleiro pega aquele vaso já bonitinho, preparado do jeito dele, e coloca na fornalha, coloca no fogo, aumenta a temperatura e deixa ele lá 24 horas. Esse que é o processo difícil. Esse que muitos desistem. Mas é porque Ele quer te encher do fogo do Espírito. Esse trabalhar de Deus é porque Ele quer te encher do fogo do Espírito. E é necessário que o vaso passe pelo fogo. Para Ele encher do azeite. Para Ele te usar de maneira poderosa. Quem é lá para competir com Ele? Não posso fazer dessa nação como o oleiro fez com o barro, Israel. Quem é você para contender com Deus? O que Deus deve fazer? Não. O Senhor sabe como trabalhar na tua vida. E Ele trouxe esta palavra para que nós venhamos suportar. A adversidade vem, luta vem. Não pense que vive no mar de maravilha, não. Porque Jesus, Ele passou por aflição. Mas Ele tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Mas é necessário passar, pastor, por todo esse processo, para que Deus faça um vaso de honra na casa dele. E use poderosamente. E derrame o azeite. Mas tem muitos que mesmo passando por todo esse processo,
dor. Quem não aguenta, é muita luta, é muita dor. Mas aquele que está firmado em Deus, ele vence. As tentações, as provações, perseguições, o diabo põe prato mesmo, oferece tanta coisa em mim. Mas se você está firmado em Deus, você renuncia. Se você tem uma vida espiritual com Deus, você renuncia. Olha, cai fora que é prato do diabo. Quantas coisas ele oferece. Mas quem tem a Deus, o Senhor, Ele dá vitória. Ele vê que você ali não quer. Jó passou por tantas aflições. Jó enfrentou tantas coisas na adversidade, perdeu seus filhos, sua esposa. Veja que toda a palavra sempre fala de Jó, né? Porque ele foi um exemplo. Mesmo se lamentando, mas ele continua ali, ó, suportando toda aquela dor. Porque ele sabia quem ele servia. E quem ia mudar a história dele. E Deus mudou a história de Jó. Passou por todo esse processo. Foi tentador. Mas ele venceu. O Senhor constituiu tudo que ele havia perdido em Deus. E Deus quer fazer isso na tua vida hoje. Você hoje está na casa do oleiro. E o oleiro quer trabalhar. Ele está ali trabalhando. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor está trabalhando no teu coração. O Senhor está mostrando. Lembra daquilo? Olha, você precisa tirar isso. Estou falando contigo. Ele está trabalhando. A porta da olaria está aberta. E o Senhor, Ele está trabalhando. Porque Ele vai te fazer um vaso de honra. Você vai testemunhar. Eu sou prova, fui desprezada. Muitas das vezes. Humilhada. Largada. Às vezes ninguém dava nada por mim. Sei que meu pastor sempre orava por mim. Eu tinha a mania de, toda vez, quando eu me afastava dos caminhos do Senhor, era o carnaval, gente. Eu não conseguia renunciar a isso. Mas um dia eu fiz aquele propósito de Deus. Senhor, eu não tenho forças. Eu não consigo, Pai, eu sou pecadora. Olha para mim, tira esse desejo do meu coração. Eu quero viver uma nova vida, eu quero te servir. Ter sede de justiça. Hoje eu posso dizer, eu amo a palavra do Senhor. Ele sabe que o desejo do meu coração é levar a palavra dele dos quatro cantos da terra. E a minha oração é sempre assim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. E quando eu andava ali no lamaçal, no saco de lodo, Deus, Ele olhou para mim e viu que eu seria um vaso lindo na presença dEle. E eu tenho visto as mãos do Senhor na minha vida. Eu tenho visto os milagres do Senhor. O Senhor me deu casamento, o Senhor me deu minha casa, o Senhor me deu meu filho. E talvez não está achando. Mas o Senhor, Ele olhou para mim. Muitos se desviam. Diz que você não vai ser nada, que você vai continuar mesmo. Te calma, mas sabe que você é vaso precioso para Deus. Na mão do oleiro, Ele te transforma. Não adianta estar na olaria se não estiver na mão do oleiro. É na mão do oleiro que Ele te transforma. Eu quero orar por você que nunca aceitou a Jesus. Eu não sei se tem pessoas aqui que aceitou Jesus e que não aceitou Jesus, mas eu quero orar por você. Eu quero te convidar aqui. Você passar por uma luta, uma prova, você chegou aqui quase nem querendo vir mais. Era tanto empecilho, era tanto embaraço para você não estar aqui. Mas eu quero orar por você. E eu creio, Deus mostrava, pastor, quando o Senhor botasse o olho ungido, algo aconteceu poderosamente na vida dessa
Venha. Você saiu de casa com uma tribulação. Você saiu de casa, você tem passado por tanta luta, tanta perseguição e já pensou até em desistir. Aleluia, Jesus. Você já pensou até em desistir. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Está doendo. Ah, Senhor, eu quero deixar essa vida. Eu não consigo. Me ajude. Não saia daqui sem levar Jesus para casa. Porque hoje pode ser sua última oportunidade. O oleiro, ele quer trabalhar no seu vaso. E amados, quando você for ungido, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu te convido, venha. O Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, te convida. Desprenda, saia dessa cadeira. Anavassuri andaramanagashi. Saia do seu comodismo. Vassude cantaramanagassu. O Senhor, Ele te chama. Não deixe ser contaminado pelas coisas desse mundo. Jesus está voltando e Ele não quer caso de morte. Anavassude cantarabancho de antoramasso. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Jesus te chama. Navassum cai. Andaralançou cai. Ei, xaravassou. Anassou cai. Ele conhece o teu caminhar. Navassum cai. Ele sabe que você precisa de você. Navassum cai. Aleluia. Venha você que chegou aqui precisando de oração, precisando de algo de Deus, precisando de algo que Deus te dê. Sabe que o oleiro, ele está aqui, minha amada. Venha, Nath. Ei, Anavassu decai. Ei, Xaravassou. O Senhor decansou. Ei, te conhece, Anavassou. Espírito, eu vou louvar assim. Eu creio que as águas do Espírito vão jorrar sobre o teu coração. E ainda que esteja aí, não querendo vir, mas às vezes algo te prende. Tudo vai ser tratado em nome de Jesus. Espírito, falta você. Encha minha vida. Enche-me com teu poder. Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, dispõe-te. Dispõe-te. Desce a casa do oleiro. Porque o Senhor, Ele quer mostrar as tuas palavras. Era necessário Jeremias se dispor. Era necessário Jeremias se humilhar. Descer a casa do oleiro. É necessário você descer na casa
Ah, Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo te chama. Você está aí no seu banco, querendo ouvir, mas algo está te pedindo. Mas Ele te chama. O Senhor tem algo grande contigo. O Senhor quer fazer você um vaso precioso nas mãos dele. O Senhor quer te usar de maneira gloriosa, de maneira poderosa na casa dele, mas você ainda está lutando contra a sua vontade. Anacho, Yandayananacho. Anacho, Managas. É hora de mudar a velha natureza e começar a querer ser cheio do Espírito Santo e da graça. Nada chute. O Senhor está aí, Pai. Os teus servos que assim deslocaram do seu lugar e vieram aqui, sabendo que o Senhor é o Deus que resolve os seus problemas. Tem confiança em ti. E não foi em vão que o Senhor